Deus te perdoa, Deus te purifica, Deus não joga mais na sua cara, Ele pega o seu pecado e joga no mar do esquecimento e não se lembra mais? Se você sente isso, quando você confessa diante do Senhor, sabe o que Deus está fazendo? Deus está te capacitando para a missão. Porque dificilmente alguém vai para a missão com consciência pesada, com pecado nas costas. O pecado é um peso muito grande para levarmos. Por isso que Cristo levou, por isso que Cristo pagou. E quando nós sentimos esse perdão, nós nos sentimos então capacitados para levar o Evangelho do Senhor Jesus. E quarta e última lição, Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos onde mentiras são contadas, bem contadas, e tempos onde as pessoas elas estão vivendo como se Deus não existisse. O que nós vemos quando olhamos para hoje os jovens, adolescentes, na verdade toda a faixa etária, nós vemos que cada um faz o que quer. Cada um define para si o que é certo, o que é errado. E isso à luz do seu próprio coração. Já viu aquele famoso ditado? Se você sentiu, faça. Siga o que está dentro do seu coração. E sabe o que é pior disso tudo? É que as pessoas acreditam que isso é liberdade. Acreditam que vivendo desta maneira estão sendo pessoas livres. E por incrível que pareça, essa realidade também é encontrado aqui nos dias de Isaías. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o capítulo 5 de Isaías retrata qual que era a situação, qual que era o contexto que Isaías ele vivia e ele desempenhava o seu ministério. Ali no capítulo 5, o profeta ele vai descrever uma sociedade que está profundamente corrompida. No verso 8, nós vemos que ele denuncia então a ganância dos ricos, dizendo: ai, quando você vê esse aqui, ai, não é porque alguém espetou ele e ele sentiu alguma dor. Aqui é uma clara expressão de juízo. Ele está aqui proclamando o juízo de Deus. Ele diz: ai dos que ajuntam casa
a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O que isso aqui ele está falando? Ele está proclamando juízo contra aqueles que eram ricos e acumulavam casas, terras, à custa do sofrimento alheio. No verso 11, ele fala dos que vivem para o prazer, que se levantam cedo para beber e passam o dia mergulhados no vinho e na música. Ele diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem na bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Parece que nós estamos falando dos dias de hoje, né? Pessoas passando a noite inteira na bebedice. Isaías ainda vai proclamar um outro juízo no verso 18. Ele vai acusar aqueles que puxam o pecado como cordas de engano. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado, como com tirantes de carro. Isaías ainda ele vai descrever vários outros aspectos da arrogância daquele povo. No versículo 19, diz que aquele povo estava zombando de Deus, e dizem: apresse-te, Deus, leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Esse mesmo povo, ele está aqui zombando de Deus. Ele zomba, é esse o contexto. Versículo 20, esse povo estava chamando mal de bem. Ai dos que chamam bem ao mal e mal ao bem, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo. Está vendo, meus irmãos, como a questão da relatividade não é somente problemas do nosso tempo, onde hoje em dia matar se tornou algo, como muitos dizem, questão de saúde pública. Não é mais definido como assassinato e como pecado, que a palavra de Deus, a própria Bíblia, ela diz. E ele vai repetindo. Ele vai trazendo e mostrando a realidade. No verso 21 mostra que aquelas pessoas eram sábias aos seus próprios olhos. E no verso 23 diz que eles faziam justiça sim, mas com base em suborno. E por isso, meus irmãos, que no final do capítulo, lá no versículo 25, ele diz que agora Deus ele vai anunciar o juízo contra aquele povo, aquela geração. E ele diz, né, por isso que se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Esta é a causa final, então, de toda aquela iniquidade. Presta atenção como aquelas pessoas eram pessoas más. Não eram pessoas que tinham um coração muito bom. Nós vemos aqui várias características de pessoas que estão extremamente corrompidas. E sejamos sinceros, meus irmãos, parece que esse tempo de Isaías é um retrato que poderia ser tirado da nossa própria geração. A nossa geração vive desta maneira. Nós vivemos em dias onde o pecado, conforme eu disse, está normatizado. A justiça ela está sendo distorcida. A verdade ela é manipulada. E o nosso Deus, ele está sendo o quê? Ignorado. Totalmente ignorado. As pessoas até falam em nome de Deus, mas vivem como ele não existisse. Era assim também nos tempos aqui do povo de Judá. Eles tinham uma cultura religiosa, mas um coração rebelde contra o Senhor. Mas nós sabemos que, virando a página, o capítulo 6 ele chega. E no capítulo 6, depois da morte do rei Uzias, o que acontece? Esse Isaías que está aqui proclamando juízo contra aquela geração corrompida, agora ele tem uma visão diferente. Agora ele vê, depois da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor.
Ele vê o Senhor ali na sua plena santidade, ele vê ali a glória, a majestade de Deus. E de acordo com o apóstolo João, lá no Novo Testamento, o que Isaías ele estava vendo ali, o Senhor assentado no alto sublime trono, na verdade, era o Cristo pré-encarnado. Era o nosso Senhor Jesus sendo adorado por aqueles serafins. Aquele mesmo Jesus que nós vemos nascer e ser colocado numa manjedoura, o mesmo Jesus que toca leprosos, o mesmo Jesus que andou no meio dos seus discípulos, o mesmo Jesus que esteve aqui na terra e chorou. É esse Jesus que se fez carne que Isaías ele está vendo. O Senhor assentado no alto e sublime trono. E meus irmãos, e diante dessa realidade, não de Isaías, a nossa, realidade de corrupção, realidade de relativismo, superficialidade e autossuficiência, Jesus chama a sua igreja. Jesus chama a sua igreja e lhe dá uma missão. O que Jesus fala? Vá, faça discípulos. Vá, fale do Evangelho. Fale aquilo que Cristo já fez para poder resolver essa situação. E essa noite nós vamos continuar olhando para esse texto, na mesma perspectiva da última semana, da semana passada. Nós vamos falar sobre o tema: quem irá por nós? A grande comissão da igreja. Na semana passada, não sei se você lembra, mas nós vimos a primeira verdade vital aqui para a missão da igreja. Nós vimos que, em primeiro lugar, a missão, ela exige uma visão correta de Deus. Para a igreja cumprir a sua missão, levar o Evangelho ao mundo, nós precisamos ter uma visão de quem é Deus, de quem é Jesus. E hoje nós vamos ver o segundo ponto crucial: a missão, ela exige uma visão correta de si mesmo. Nós precisamos aprender a nos enxergar segundo a visão que a Bíblia nos mostra. Depois então da morte do rei Uzias, Isaías ele tem aquela visão de santidade. Ele mostra claramente tudo aquilo que aconteceu. Então nós vamos para o versículo 5. No verso 5, notamos qual foi a primeira reação de Isaías diante de todo aquele resplendor de santidade, diante de ver o Deus que é santo, santo, santo. Isaías ele reconhece a sua ruína. Observem que depois daquela visão majestosa dos céus, o profeta ele não se orgulha. Sabe, viu aquelas pessoas falando: eu vi Jesus, eu vi anjo passando, e começa a falar: não, eu sou diferente. Isaías, ele acabou de ver a glória de Deus. Ele poderia que se orgulhar, ele poderia falar assim: peraí que eu vou escrever aqui, o dia que eu vi o Senhor. Mas não no sentido de relatar o que aconteceu, mas para a sua própria glória, para mostrar que ele era alguém diferente. Você observe que Isaías ele não tem aquela visão majestosa de Deus e diz: que bênção, que privilégio estar aqui. Ele não tem essa reação, mas o que nós vemos que a primeira coisa que ele faz é olhar para si mesmo. Ele reconhece a sua própria ruína. A reação de Isaías naquele momento foi de desespero. Ele viu Deus, viu a santidade de Deus, e agora ele está desesperado diante da sua pecaminosidade. E olha o que ele diz. Você lembra que lá no capítulo 5 ele fala: ai dos ricos, ai de vocês, ai daqueles que chamam mal de bem e bem de mal. Ele está dando juízo para quem? Para aquele povo, para aquela geração. E olha no capítulo 5, para quem que ele está decretando aqui o juízo? Ai de mim, estou perdido. A palavra aqui, meus irmãos, para perdido no hebraico, ela carrega a ideia de alguém que foi totalmente destruído por completo no seu interior. Ele simplesmente não tem nenhum momento ali justificativa. A ideia de perdido é alguém que não abre mais a sua boca para se justificar. Ele está todo quebrado por dentro. E aí ele diz: ai
de mim. Em outras palavras, Isaías ele fica em completo silêncio diante de Deus. Ele não tenta se justificar, ele não dá desculpas, ele nem aponta os erros dos outros. Ele se viu como ele realmente era: um pecador, alguém impuro, diante de um Deus absolutamente santo. E então, meu irmão, minha irmã, a pergunta que fica para nós diante dessa palavra, dessa visão de Isaías que ele tem de si mesmo, é: qual foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus? Qual foi a última vez que você reconheceu quem realmente você é? Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Conforme eu disse no início, a nossa cultura, ela ensina exatamente o contrário do que Isaías ele está vendo aqui. Ela ensina o quê? Bom, se você cometeu um erro, não se culpe. Não leve tão a sério essas questões. Seja alguém muito mais forte, né? Tenha autoestima. Afinal, ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. No mundo está repleto de gente de que tem um coração bom. Você vai encontrar essa pessoa, você pode ser essa pessoa. Só que diante da santidade de Deus, meus irmãos, essas frases elas começam a perder o seu sentido. Diante da majestade de Deus, ninguém é assim tão bom. Ninguém tem um coração perfeito, um coração bom. Diante do Deus que é santo, 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 todas essas frases que são ditas, elas perdem sua força. E meus irmãos, acontece isso porque muitas das vezes nós nos comparamos uns com os outros, quando na verdade deveríamos nos comparar com a perfeição absoluta, que é o Deus que é santo. E quando nós fazemos isso, as escamas caem. E sabe o que nós precisamos? Sabe o que a igreja precisa fazer? Nós, como igreja, precisamos parar de nos justificar. Eu sou assim, eu faço isso por causa disso, porque aconteceu essa coisa comigo. A gente tem que parar de se justificar e começarmos a nos humilhar diante de Deus. Precisamos começar a nos humilhar diante do Senhor. A cura, meus irmãos, ela só vai acontecer quando reconhecemos que estamos de fato doentes. Quando reconhecemos que nós precisamos do Senhor. O perdão, ele começa quando nós paramos de nos defender, paramos de nos justificar, de dar desculpa. O perdão só chega quando nós nos curvamos e reconhecemos: Senhor, eu pequei. Senhor, tenha misericórdia de mim. Isaías tem uma visão de si mesmo, está em completa ruína. Mas não para por aí. E ainda no verso 5, nós vemos uma segunda reação de Isaías. Após ele ver a glória de Deus, Isaías, ele confessa o seu pecado pessoal. Ele confessa o seguinte: sou um homem de lábios impuros. Isaías aqui, após ver a sua ruína, ele não aponta o dedo, fala, é esse povo. Primeiro ele fala assim, eu sou um homem pecador. Ele olha para si. E observe que ele fala de lábios impuros. Qual que era a profissão de Isaías? Profeta. E o que o profeta fazia? Ele era o porta-voz de Deus. Os lábios eram a ferramenta de trabalho de Isaías. E olha o que ele reconhece: eu sou homem de impuros lábios. Aquilo que ele usava para servir a Deus estava também contaminado pelo seu próprio pecado. E aí observe que ele tem então essa convicção profunda de quem ele realmente é. E isso leva
a uma confissão geral, genérica? Não, uma confissão específica. Isaías percebe que até o que ele tinha de melhor, ele era um profeta, falava em nome de Deus, precisava de ser purificado. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Sabe por quê? Sabe aquele momento que a gente está orando, a gente ora, né? Você está lá, você sabe que você fez um monte de coisa errada. Qual que é a nossa oração? Senhor, me perdoa. Aí a gente aperta o botãozinho, Senhor, me perdoa. Ponto. Consciência fica leve, consciência fica tranquila. E meus irmãos, eu não estou ensinando aqui o contrário. É importante sim nós orarmos, pedimos perdão ao Senhor. É isso que nós ensinamos aqui, domingo após domingo. E sabe por que é importante nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor? Porque quando nós não o confessamos, algo acontece dentro do nosso coração, chamado como se fosse um câncer. Algo vai corroendo o nosso coração, como nós lemos no Salmo 32. Enquanto meus lábios se fecharam, a mão do Senhor pesava sobre mim, e eu ficava seco por dentro. A falta de confessar os pecados diante do Senhor impede a comunhão com Deus. Ela traz doença para a alma, conforme Provérbios 28:13 diz que o que encobre, aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas a verdade é, meus irmãos, que muitas das vezes nós confessamos de forma genérica. Nós gostamos disso, Senhor, abençoa todo mundo, né? Porque eu estou com muita pressa. Senhor, eu perdoe todos os meus pecados. E quando é alguém mais experiente na fé, fala assim: perdoe meus pecados, meus pensamentos, minhas obras, né? E os meus sentimentos, e até aqueles que eu deixei de pecar, né? Por pecados de omissão. Nós fazemos isso. É como se a gente, né, tivesse sempre uma frase pronta, né? E aí a gente fala aquela palavra: me perdoa, Senhor, todos os meus pecados. E a gente segue em frente, né? Só que Isaías aqui ele nos ensina algo um pouco mais profundo. Isaías ele confessa um pecado específico. Ele diz: Senhor, eu tenho pecado. Ele não diz somente isso, ele diz: eu tenho lábios impuros. Ele aqui não tenta esconder. Ele não diz somente: eu pequei. Ele deixa bem claro, ele nomeia o seu pecado, ele reconhece exatamente onde estava o problema. Ele fala e reconhece isso diante do Senhor. E é isso, meus irmãos, que eu estou tentando mostrar para vocês, que é o que Deus quer de todos nós. Deus não quer somente uma oração, né? Senhor, perdoa. Não, Deus quer, perdoa o quê? Por quê? É interessante que eu estou ensinando essas lições às minhas filhas, né? Quem tem filha que sabe que irmãos brigam, irmãos batem um no outro, e aí eu falo para elas: vai lá e pede perdão para sua irmã. Aí ela vai: perdão, abraça, perdão, e pede perdão. Agora eu estou ensinando o próximo passo, que é esse passo 2. Perdão por quê? Porque eu te bati, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, quando a gente pede perdão, Deus espera que a nossa sinceridade, mas também a nossa profundidade. Nós devemos confessar o nosso pecado, mas uma confissão que vem do coração, não porque eu entendo, mas que vem profundo. Eu deixo bem claro o que eu fiz de errado. Então, meus irmãos, não basta então dizer, né, perdoa os meus pecados, como se fosse ali apertar um botão automático. A gente precisa aprender a dizer: Senhor, perdoa o meu pecado de orgulho. Senhor, perdoa porque eu tenho sido falso com os outros. Senhor, perdoa os meus olhos, tenho olhado para coisas que não deveria. Perdoa o site, Senhor, que eu tenho entrado. Perdoa o tempo que eu tenho perdido
Eu não tenho buscado ao Senhor. Perdoa, Senhor, porque o meu coração está frio, meu coração está indiferente. Precisamos nomear os pecados. Mas voltando ao texto, senão a gente não aguenta. Se vamos nomear todos os nossos pecados aqui nesta noite, vou passar da hora aqui. Ainda no final do versículo 5, nós vemos qual visão que Isaías tem de si mesmo. Isaías, ele então identifica-se com os pecados do povo. Mesmo ele sendo ali um profeta, alguém que tinha acesso ao homem mais poderoso daquela época, que eram os reis, mesmo ele sendo alguém chamado por Deus, ele não se coloca aqui acima dos outros. Não, eu sou profeta. Não, ele não coloca-se acima dos outros, mas ele diz com humildade: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, isso aqui é poderoso demais para nós, porque quando a gente reconhece e encontra a santidade de Deus, assim como Isaías, quando nós olhamos para quanto Deus ele é perfeito, a tendência é do nosso orgulho cair. O nosso orgulho, ele vai cair por terra. Quando nós olhamos, temos uma visão correta de quem é Deus, o que nós fazemos? Nós olhamos para nós e falamos: epa, estamos todos no mesmo barco. Não tem um melhor do que o outro, um mais santo do que o outro. A verdade é, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui dentro e aqueles que estão lá fora, todos são pecadores. Todos nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirma isso e confirma lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é só o outro, não. Somos todos iguais, estamos todos na mesma condição. E é nessa verdade que é fundamental que discorre a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé diz o seguinte a respeito da nossa condição como ser humano: pela sua queda, o homem perdeu a comunhão com Deus, ficando morto em pecado e totalmente incapaz de se converter por si mesmo. Todos. Não tem alguns que são mais especiais do que os outros. Todos estamos na mesma condição, e isso traz uma lição ao nosso coração aqui nessa noite, para nós que estamos dentro. Nós devemos tomar cuidado com com uma possível arrogância espiritual. Você e eu, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite e precisamos tomar cuidado para não cair numa armadilha, a armadilha do orgulho religioso, sabe? É muito fácil a gente olhar lá para as pessoas que estão lá fora e falar, né? Não, aquela pessoa lá precisa de Jesus, está vendo lá? Precisa de Jesus. Como se nós já fôssemos os perfeitos, como se nós não tivéssemos mais pecado, como se nós não tivéssemos mais de abandonar nenhum pecado. E estamos quase subindo na carruagem junto com Elias, porque nós estamos perfeitos. E aí nós olhamos para as pessoas lá de fora e pensamos: não, lá são os pecadores, eles precisam de Jesus, eu já alcancei o meu status. Mas na verdade, meus irmãos, a visão aqui de Isaías nos mostra que diante da glória de Deus não existe eles, existe nós. A única coisa que existe é nós, pecadores. A santidade de Deus pega a gente e faz assim, ela nivela todo mundo debaixo da mesma régua, inclusive esse que vos fala. A santidade de Deus, ela pega o nosso orgulho e abaixa, pega a nossa prepotência e afunda. Ela nos lembra que a única diferença entre nós e qualquer outra pessoa é que nós fomos alcançados por uma graça que nós não merecíamos. Essa é a única diferença. Por isso que quando nós falamos de missão, a missão da igreja,
aquele que leva o evangelho, pega um folhetim e fala aqui, ó, folhetim sobre Jesus. Deixa eu falar do evangelho com você. Essa missão de levar o evangelho não são para os mais santos, para os mais perfeitos, mas sim para aqueles que já foram perdoados. A missão da igreja é para aqueles que foram perdoados, alcançados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, nós chegamos a uma outra lição que esse texto nos traz. Nós devemos parar de pensar em missão como, eu vou lá resgatar aqueles pecadores que estão lá fora. Nós devemos pensar na missão como ir para amar, ir para servir outros pecadores como eu. É isso que Isaías está falando. E eu estou aqui no meio desse povo de impuros lábios. Eu reconheço o meu pecado, mas eu reconheço e me identifico com o pecado alheio. Eu não estou acima deles, eu não sou mais santo. Eu estou no mesmo nível. E quando isso acontece, a missão ela não vai ser movida por arrogância, mas pela empatia. Ao invés de nós falarmos, você, nós não vamos julgar, mas vamos ser mais empáticos com as pessoas. Mas voltando aqui ao nosso texto, diante de toda essa situação de Isaías, nós somos levados a uma pergunta aqui crucial: qual é a saída para Isaías? Já que ele está arruinado, já que ele reconhece ali que tem lábios impuros e vive no meio de pessoas com impuros lábios, qual é a saída para ele? O que ele pode fazer diante dessa situação? O que ele pode? Meus irmãos, Isaías aqui, diante daquela visão de Deus, aquele chamado que Deus tinha para ele, falar de Deus para as pessoas, mas falar de um Deus tão santo, nós vemos que Isaías, ele não pode fazer nada. O que Isaías pode fazer? Nada por si só. Não há como ele resolver essa situação. Ele é pecador, ele vive no meio de pessoas de impuros lábios, ele está arruinado. Não há o que fazer, não há como ele cooperar em nenhum momento. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos aqui uma verdade fundamental da nossa fé. A missão, ela começa com o poder da graça de Deus, não com a capacidade humana, que nos leva ao próximo ponto da mensagem. A missão, ela exige ser alcançado pela graça de Cristo. Quem é alcançado pela graça de Cristo, entra na missão. No verso 6 e no verso 7, nós vemos algo extraordinário acontecer. Então, para servir a Deus, como nós vemos que Deus irá chamar Isaías não precisou ali naquele momento se qualificar, fazer cursos ali com os anjos, com os serafins. Ele precisou do quê? De purificação do seu pecado. E veja o que diz lá no versículo 6, olha, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. O anjo foi lá e pegou uma brasa viva. E o que ele fez com essa brasa? Ele toca os lábios de Isaías. Ele pega aquela brasa e toca nos lábios. Sabe o que significa essa brasa? Meus irmãos, o altar no Antigo Testamento, ele era um lugar onde eram oferecidos sacrifícios. Para quê? Se você ler Levíticos, vai ver que os sacrifícios eram necessários para expiação do pecado. Em outras palavras, para conceder perdão para o povo diante dos seus pecados. Era por isso que tinha um altar, é por isso que tinha sacrifício. Isaías também está diante ali de um altar, e o anjo pega aquilo que estava no altar e toca em Isaías. Para quê? Para purificá-lo. Em outras palavras, meus irmãos, a purificação de Isaías não veio de um ato da sua própria vontade. Não foi Isaías que quis ser purificado. Não foi ali uma cerimônia que ele teve que fazer para ser purificado.
mas de um lugar de sacrifício, um lugar de expiação. E nós vemos que foi uma ação de Deus. Ali, aquelas brasas tocam nos lábios de Isaías, faz aquela purificação, não somente dos seus lábios fisicamente, mas toca um pouco mais profundo, na alma dele. E é a santidade de Deus aqui, meus irmãos, a graça do Senhor, que estava ali em ação, tirando a sujeira, limpando, purificando Isaías. E o verso 7, então nós chegamos quase no ápice desse texto. Ele diz, depois que toca nos lábios dele, diz: tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que Isaías fez? Nada. A ação veio de quem? De Deus. A solução dessa purificação estava onde? No altar de Deus. Isaías, ele é alvo da graça de Deus. Isso é graça, meus irmãos, um favor imerecido. O perdão que Isaías ele recebe, que o teu perdoado foi o teu pecado, ele não foi algo conquistado, algo que ele foi avançando, não, agora eu estou conseguindo o meu perdão. Não foi, mas foi simplesmente concedido. Ele não fez nada para merecer. Foi pura, simples e poderosa graça de Deus. E aqui, meus irmãos, está o cerne de toda essa questão para nós. Porque a gente não serve a Deus porque a gente é bom, porque a gente tem capacidades. Nós servimos a Deus porque Ele nos limpa. Por isso que a missão, ela não se baseia em perfeição, ela se baseia em perdão que você recebeu. Uma pessoa que foi perdoada, que entendeu o Evangelho, o que ela faz? Ela fica só para ela? Eu fui perdoado, então tá bom. Não, ela vai e conta às outras pessoas. Ela vai às pessoas, ela se preocupa com os outros. E a história de Isaías, por mais distante que esteja do nosso tempo hoje, é a nossa história. A brasa do altar aponta para o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aquele fogo, aquela brasa que é tirada do altar e toca em Isaías e o purifica, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A única coisa que é capaz de purificar pecado verdadeiramente era o sangue de Jesus. Jesus Cristo é o sacrifício que nos limpa, que nos purifica, e é por esta graça que vem sobre nós, que nos capacita para viver de maneira agradável ao Senhor, mas também de falar ao mundo, de anunciar o que Cristo fez, falar e proclamar a respeito do amor de Deus. E tudo isso, meus irmãos, traz algumas aplicações muito importantes para a nossa vida. A primeira aplicação é que eu não posso me limpar sozinho, sabe? Não tem algo que eu possa fazer para trazer purificação, para, de alguma maneira, aliviar a minha consciência. Tem gente que faz. Tem gente que doa alimentos, tem gente que doa roupas, tem gente que doa cestas básicas. Não estou falando que isso é errado, a gente deve fazer isso. Mas tem gente que faz isso para poder o quê? Tirar o peso da consciência. Tirar o peso. As pessoas tentando se limpar sozinhas. Não, porque eu fiz isso, mas aí agora eu tenho que fazer isso aqui para poder compensar. É a ideia de um pai que está ausente, sabe? Pais ausentes, depois não consegue estar na vida do filho, então dá um presente muito grande para o filho, para poder compensar a falta. E às vezes a gente pega e transfere isso para Deus. Não, eu fiz algo de muito errado, agora eu tenho que compensar.
Meus irmãos, essa mensagem aqui nos mostra que nós não podemos tentar dar o jeitinho na nossa vida espiritual por conta própria. Nós não temos capacidade em nós mesmos para vencermos o pecado. Não podemos, de alguma maneira, lutar contra o pecado na força do nosso braço. Isaías mostra aqui que somente Deus tem o poder e pode nos purificar de verdade. Somente quando Ele nos toca com a sua graça, aquilo que está sujo em nós se torna puro, se torna limpo. Nós precisamos da purificação que só vem do Cordeiro de Deus. Jesus é chamado do Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Nós precisamos dele para que ele tire também o nosso pecado. Se nós fôssemos capazes de alguma maneira nos justificar e agradar a Deus com as nossas próprias obras e assim alcançar perdão dos nossos pecados, porque essa é a visão que muitas pessoas têm. Pastor, e naquele grande dia as minhas boas obras, as minhas boas ações não irão contar? Não, para a justificação não conta. Boas obras não perdoam pecados. Nós precisamos apenas de uma boa obra, que é a obra de Jesus Cristo, a obra do Cordeiro de Deus. Ele sim leva os nossos pecados, Ele sim sofre o juízo, e Ele sim satisfaz a justiça de Deus, Ele sim nos purifica. Sem Cristo, meus irmãos, nós estaríamos como Isaías, perdidos, diante da santidade de um Deus que é absolutamente santo. É em Cristo que nós recebemos esse toque purificador, que não somente toca os nossos lábios, mas também toca o nosso coração. Mais uma segunda lição e aplicação aqui para a nossa vida, que nós não devemos fugir de Deus porque nos sentimos indignos. O que nós devemos fazer é correr para Ele. Isaías aqui, ele é alguém arruinado, mas não é alguém descartado. Deus não rejeita quem se reconhece como pecador. Pelo contrário, quando Isaías ele reconhece que é pecador, Deus faz o quê? Deus age, Deus toca, Deus perdoa, e nós veremos que Deus ele transforma. Deus transforma corações, até corações duros, como pedra. Então, não esconda a sua culpa. Confesse-a diante do Senhor. Não se afaste quando pecar. Se aproxime de Cristo, se aproxime do corpo de Cristo. Cristo é o altar onde nós somos purificados. Terceira lição para a nossa vida: a graça de Deus, meus irmãos, não apenas perdoa, ela também prepara. Deus não apenas perdoou Isaías, Ele capacitou Isaías para uma missão. Ele reconhece, você consegue ver? Visão de Deus, olha para si mesmo, pecador, arruinado, vivo diante de pessoas também pecadoras. Isaías recebe o toque purificador de Deus, e o que acontece com ele? Quando nós chegamos no versículo 8 e Deus fala: agora, quem enviaremos? Isaías ele se sente totalmente capacitado para poder falar no nome de Deus, sendo purificado pelo Senhor. E conosco é a mesma coisa, meus irmãos. O Senhor não apenas nos limpa, nos purifica do nosso pecado, Deus faz algo a mais. A graça dele vem quando ela alcança até nós, os piores dos pecadores, aqueles que têm lábios impuros, corações frios. Essa graça de Deus nos transforma e nos faz como instrumentos para a sua glória. Lembra do apóstolo Paulo? Foi isso que aconteceu com ele. De perseguidor da igreja, agora ele se tornava alguém defensor do evangelho, propagador das promessas do evangelho do Senhor. Isso é verdade também na nossa. Você se sente alguém perdoado?
Deus te perdoa, Deus te purifica, Deus não joga mais na sua cara, Ele pega o seu pecado e joga no mar do esquecimento e não se lembra mais? Se você sente isso, quando você confessa diante do Senhor, sabe o que Deus está fazendo? Deus está te capacitando para a missão. Porque dificilmente alguém vai para a missão com consciência pesada, com pecado nas costas. O pecado é um peso muito grande para levarmos. Por isso que Cristo levou, por isso que Cristo pagou. E quando nós sentimos esse perdão, nós nos sentimos então capacitados para levar o Evangelho do Senhor Jesus. E quarta e última lição, a esperança até para os mais sujos. Talvez você pense, não, pastor, você está falando de alguma pessoa que é melhorzinha, mas eu não tenho jeito. Olhe para Isaías, o que ele falou? Eu estou arruinado, para mim não dá. E Deus faz o quê? Deus o chama, Deus o faz como um profeta. É isso que Deus faz com a pessoa que se encontra com Ele. A graça, meus irmãos, alcança até mesmo os piores pecadores, aqueles que têm histórias quebradas, um passado que, como diz aquele filme, né? Meu passado me condena. A graça de Deus alcança esses. A graça de Deus alcança você. Mas, meus irmãos, depois de tudo isso, então, vem a pergunta que encerra esse nosso momento, essa mensagem, e que ecoa no nosso coração. Pergunta do versículo 8: a quem enviarei? Quem? Quem que irá por nós? A resposta de Isaías, depois de ter os lábios purificados, foi: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Depois de ter sido tocado pela graça, falou: aqui estou. Estou pronto para ser usado pelo Senhor. Isso é uma resposta de quem foi transformado pela graça. Quem é tocado pelo perdão de Deus, quem é tocado pela graça de Deus, ele responde dessa maneira. Quem entende que não é alguém digno, mas foi purificado. Quem entende e sabe que a missão é muito grande, até mesmo para si, mas confia que Deus também o chama e o capacita para essa missão. E agora, Igreja Presbiteriana em Itaporá, é a nossa vez de responder. É a sua vez do pastor, é a sua vez. Você precisa responder. O Senhor continua perguntando, o Senhor continua falando: quem vai por nós? Quem irá levar a mensagem do Evangelho? Quem? Consegue ter essa visão? Deus aqui na frente, o próprio Senhor Jesus, não o pastor, alguém muito mais bonito que o pastor. Jesus olhando para você, olhando para o seu coração e perguntando: quem que vai? Você vai? Você foi perdoado? Você foi transformado? Meus irmãos, Deus, conforme eu disse, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está chamando pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram quebrantadas, pessoas que foram limpas por esse sangue purificador do Cordeiro. E a resposta que Deus ele espera de nós, a resposta que Deus quer ouvir, é dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digno, mas eu fui alcançado pela Tua graça, fui perdoado, então envia-me a mim, envia, estou aqui disponível. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Essa é a grande comissão que Jesus colocou para a igreja. Ela começa no altar da graça e continua no mundo, com os lábios que foram tocados pelo fogo de Deus. Que essa seja a nossa resposta hoje. Que essa seja a nossa entrega. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça, hoje e sempre. E, meus irmãos, hoje é um dia que nós vamos lembrar de tudo que o Senhor fez. Chama as meninas para mim lá. Isso, você. Isso.
É um momento de ceia, né? Hoje é culto de ceia. Hoje é um culto onde nós lembramos, como o Senhor Jesus mesmo prometeu: fazei isto em memória de mim. Em memória de quê? Em memória do meu sacrifício. Em memória daquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Não é apenas um pão, não é apenas um cálice. Foi o sangue de Jesus derramado pela sua vida. Foi o corpo dele sofrendo pelos seus pecados. Foi a brasa tirada lá do altar de Deus, que agora vai tocar os seus lábios, que você vai se alimentar. Você vai se alimentar de Cristo nessa noite. Então convido você a ficar de pé, vamos orar.